Louvado seja Deus. Gostaria de dividir com vocês uma palavra nessa noite. Temos estudado a carta de Paulo aos Colossenses. Eu gostaria que você abrisse aí em Colossenses capítulo 3. Estamos já partindo para o final desta carta, a partir do versículo 22. Colossenses 3, 22, até o capítulo 4, versículo 1. Só para que você entenda, enquanto você abre a sua Bíblia, temos falado sobre a importância de vivermos em novidade de vida. Essas vidas que passaram pelas águas hoje, deixaram, o batismo representa, quando eles são mergulhados ali, estão sepultando a antiga natureza e ressurgindo em novidade de vida. Que coisa tremenda, que confissão pública de fé maravilhosa. Ressurgir em novidade de vida. E ressurgir nessa novidade de vida pela fé significa mudança em nós. Somos transformados, vivemos não mais da forma antiga, como achávamos que era o certo ou a melhor forma, mas vivemos conforme a vontade de Deus para nós. E isso impacta em todos os âmbitos da nossa vida. Temos visto que muda a forma como nos relacionamos com pessoas, a forma como nós nos relacionamos em família, falamos na semana passada sobre isso, como nos relacionamos dentro de casa, é transformado quando nós começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E, dando continuidade ao que falamos na semana passada, vamos falar hoje sobre o nosso relacionamento em um lugar que todos nós, ou a maioria de nós, de alguma forma, está presente, que é no nosso trabalho, que é onde nós conquistamos o nosso mantimento, que é onde a gente se relaciona. Para alguns, talvez você fique mais tempo no seu ambiente de trabalho do que em casa, Você fica pelo menos 8 horas, fora o deslocamento para o local de trabalho, você fica muito tempo no trabalho. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, a gente tinha ali amigos de todos os dias, e a gente costumava dizer, olha, eu fico mais tempo aqui, porque não sei como é o seu trabalho, mas eu já trabalhei em lugares que a gente tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Foi só eu, ou você também já viveu isso, A gente entra, mas agora a hora que vai sair vai depender de muita coisa. Então a gente fica mais tempo ali. E como será que a gente deve se portar? Como será que Deus espera que nós nos comportemos nesse lugar que a gente passa tanto tempo? É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Então, a partir agora do verso 22, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pela projeção. Diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer a injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Deixa a sua Bíblia agora de lado, eu gostaria de fazer uma oração. Amado Deus e Pai, oramos a Ti pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite. Que não sejam apenas palavras, mas que o Teu Espírito possa realizar a Tua vontade no nosso meio, nos trazendo a reflexão, nos trazendo o entendimento necessário para que possamos, Deus, viver em novidade de vida, também no nosso trabalho. Também ali onde pessoas que talvez não Te conheçam, possam Te conhecer através das nossas vidas. Nós Te louvamos, Deus, e Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, conforme eu falei para você, temos falado nas semanas anteriores sobre a forma como nós nos relacionamos. E chegamos ao momento em que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava lá em Colossos, aos Colossenses, ele se preocupa em deixar registrado como deveria ser
esse tipo de relacionamento entre servos e senhores. Naquele tempo, existiam pessoas que eram verdadeiros escravos e que eram propriedade daqueles homens. E por conta disso, já que existiam escravos, também existiam escravos crentes em Cristo Jesus. E como deve ser que aqueles escravos que viviam debaixo, quando a pessoa é escrava, ela não tem muitos direitos, não é assim? Sempre que você ouve da história dos escravos, eles não têm direito a nada, eles vivem em situações difíceis. Como será que eles deveriam, como cristãos, viverem debaixo do senhorio daquela pessoa que era, teoricamente, o seu proprietário? E Paulo, preocupado, da mesma forma que ele se preocupou em falar para os maridos, falar para as esposas, falar para os filhos, falar para os pais quanto ao tratamento com os filhos, ele também se preocupou em falar para os servos. Aqueles que já conheciam o Evangelho, já conheciam de Jesus Cristo, mas que precisavam também saber como lidar no seu dia a dia, mesmo debaixo da escravidão. Eduardo, mas hoje nós não somos mais escravos do meu emprego. Sim, mas nós temos relacionamento no nosso trabalho. E muita coisa que Paulo deixa para aqueles servos, para aqueles escravos naquela época, também se reflete e também se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Então veja, versículo 22, ele começa dizendo assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. É interessante que ele está dizendo aqui que, como servos, eles precisavam obedecer. Eduardo, mas eles eram escravos, eles tinham que obedecer. Sim, mas como escravos crentes naquela época, eles tinham que obedecer, mas eles não tinham que obedecer de qualquer forma. Eles não tinham que obedecer pelo simples fato de que existia uma punição caso eles não obedecessem. Como cristãos, a gente faz, não porque a gente está sendo obrigado apenas, mas a gente faz porque Deus merece o nosso melhor. E aqueles escravos naquela situação difícil, Paulo está dizendo para eles: olha, obedeçam aos seus senhores, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, mesmo diante daquela grande dificuldade. Me faz lembrar, muitas vezes tem pessoas em locais onde, em países onde até mesmo o evangelho é perseguido e eles precisam trabalhar em situações difíceis, e como cristãos, eles têm sim que cumprir tudo aquilo que o patrão, que o chefe, que o Senhor faz com que eles possam cumprir, mas além disso, eles têm que fazer tudo aquilo como se fosse para agradar ao Senhor. Eduardo, e como é que é isso nos dias atuais? Como é que funciona isso nos dias atuais? Talvez, e eu espero, que você não esteja num lugar onde você está sendo escravizado, trabalhando de forma subhumana, trabalhando numa situação muito difícil. Eu espero em Deus que você não viva isso. Mas eu tenho que te dizer que não importa onde nós sejamos servos, onde nós tenhamos uma autoridade instituída sobre nós, onde quer que nós estejamos trabalhando, que o nosso trabalho possa refletir a presença de Deus, que o nosso trabalho glorifique a Deus. Ele fala que como servos devemos obedecer, e essa obediência é interessante porque essa obediência não vai depender apenas da ordem do nosso patrão, do nosso superior. Obedecer, nós devemos, como cristãos que somos, devemos obedecer porque o nosso Deus é Deus de ordem e decência. A gente obedece às leis instituídas porque isso agrada a Deus. A gente obedece às regras que foram instituídas porque Deus vai nos honrar quando nós obedecemos. E Deus não é Deus de confusão. Um filho de Deus não pode se envolver em confusão. Sabe aquela pessoa que tem no trabalho que a gente fala assim: ih, fulano já está falando ali, vai dar problema, porque ele é o rixoso, ele é aquele que está sempre envolvido na rádio corredor. Nem sei se hoje é mais isso, né? Mas tinha no tempo lá da empresa, tinha isso, né? Rádio corredor, e a rádio corredor está passando. Isso quando não estava passando o transatlântico, né? Quando vinham aquelas notícias assim: ó, estou sabendo aí que vai ter uma demissão, vai passar o barco. Eu não sei se eu estou muito velho nesses termos, né? Hoje tudo meio tecnológico, deve ter um termo mais novo, né?
mas no meu tempo era a barca. Vai passar a barca. Como é que fica o cristão diante da barca passando? Será que a gente fica atemorizado? Ai meu Deus, vou perder meu emprego? Ou será que a gente precisa confiar de que a nossa estada naquele lugar não depende do patrão? A nossa estada naquele lugar, se nós fazemos conforme a vontade de Deus, o nosso momento naquele emprego depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Quando a gente busca um emprego, ora, pede direção, o Senhor abre a porta, querido. Saiba que se você honrar o Senhor com o seu trabalho, fazendo como se fosse para Ele, a porta só vai se fechar se for da vontade dEle. Ele vai te abençoar. Você vai ser abençoado em meio a crises, você vai ser abençoado em meio a pessoas que não são... todo mundo reclama que a empresa é ruim, para você é maravilhosa. A situação está difícil, você está sendo promovido. Eu já vi diversos testemunhos assim. Hoje mesmo estava na aula e vi um testemunho da provisão de Deus. A gente estava na IBD e a gente ouviu um testemunho sobre isso. Em meio a diversas coisas contrárias, porque honrou o Senhor honrou. E assim deve ser. Então, obedecer, em primeiro lugar, em tudo, porque obedecer porque o nosso Deus não é um Deus, melhor, de ordem e decência. Obedecer em tudo, sendo um cristão, um servo honesto e confiável. Eu já fui empregado, já fui patrão, já vivi os dois lados dessa moeda. E como empregado, eu sempre tentei fazer o meu melhor. Com certeza, com as minhas imperfeições, deixei a desejar em algum momento, sem dúvida nenhuma. Já tive gestores que chegaram para mim e falaram: olha, você tem aqui uns pontos a melhorar. Amém, todo mundo tem. E que bom quando a gente tem um gestor que nos fala, nos dá esse retorno e a gente pode crescer profissionalmente. Mas também já fui patrão. E assim, uma das coisas que mais me deixava tranquilo como patrão é quando eu confiava no funcionário. Se tem uma coisa que é difícil para o patrão, é um funcionário que a gente não pode confiar. Eu tinha um funcionário que ele era excelente. Agora, se o Flamengo jogasse domingo, segunda-feira ele não vinha. Excelente funcionário, mas ele falava assim, aí chegava na terça, a gente sentado lá e entrava ele: bom dia, o que houve? Você sabe, né? Domingo, Flamengo jogou. Mas era um excelente funcionário. Era alguém que a gente podia confiar. O que eu quero dizer com isso? Obedecer em tudo também significa sermos honestos e confiáveis. Obedecer também em tudo significa obedecer de forma sincera. Obedecer com alegria, com integridade e com prazer. Sabe por quê? A sua e a minha esperança não está no patrão. A minha esperança e a sua esperança está em Deus. Então, obedeça com alegria, obedeça com integridade, obedeça com prazer, e Deus vai te honrar. Mas o meu patrão não vê não, meu patrão é terrível. Ore pelo seu patrão. Você ora pelas autoridades que foram instituídas sobre a sua vida? Mas é um coração duro aquele homem. Eu já vi tanto testemunho de vidas sendo transformadas para beneficiar aqueles que são do Senhor. Então, será que há impossíveis para Deus? Será que a sua situação é impossível e Deus não pode fazer? Pode, meu irmão. Deus pode todas as coisas. Paulo ensinava sobre obedecer e tinha um motivo. Naquela época, aqueles homens tinham que obedecer, aqueles servos precisavam obedecer porque eles tinham medo de correção. Eles tinham medo de serem punidos. Por exemplo, um escravo naquela época, se ele fugisse, ele podia ser punido. E ele podia também ser até marcado. Ele era marcado no rosto, para todo mundo ver que ele era um escravo fujão. Imagina, a gente viver sobre uma situação tão complicada dessa. Mas nos dias de hoje ninguém vai marcar o seu rosto, né? Ninguém vai tomar uma decisão dessa. Mas, às vezes, nós pensamos em obedecer, porque temos medo de perder o nosso salário, o tratamento do nosso patrão, medo de perder o emprego. Mas eu quero dizer para você, sendo cristão, ou de repente está nos visitando aqui nessa noite, mas está refletindo em tudo isso que eu estou te falando. O motivo maior para que nós possamos obedecer e honrar e servir com alegria
está aí no versículo 23. Coloca para mim, por favor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Como assim tudo, Eduardo? É tudo. Se você faz um trabalho técnico, que você trabalha em home office lá, e você sabe que você tem aquela carga horária para cumprir, cumpra como se você estivesse no seu trabalho. Honrando não somente o patrão que confia em você no home office, mas honrando a Deus. E sabe o que vai acontecer quando você honra a Deus? Deus vai em seu favor. Deus vai em seu favor. Portas são abertas, bênçãos te alcançam. E muitas vezes a gente fica naquela assim, mas não sei o que eu estou fazendo de errado. As coisas não acontecem. Eu dou tanto meu sangue por esse trabalho, por essa empresa, por esse patrão. Eu entro aqui às 8, saio às 8, faço tanto e não vejo resultado. Como tem sido o seu trabalho? Como tem sido a sua entrega? Como você tem feito aquele trabalho? Paulo quer dizer que o servo crente deve ver o seu trabalho como algo de caráter espiritual. O nosso trabalho é aquele lugar que você... Sabia que você precisa orar pelo seu trabalho? É aquela ideia, né, que muitas vezes o funcionário tem do patrão, o servo tem do seu senhor, ou o funcionário tem do seu patrão, que é: eu trabalho demais e ele enriquece. É ele que se dá bem. Eu trabalho muito e não ganho nada, mas eu estou só enriquecendo o meu patrão. Quero dizer para você que todo o nosso trabalho, a gente também deve orar por ele. Porque Deus pode te abençoar naquele lugar. Deus pode te levantar naquele lugar. Deus pode te promover naquele lugar. Deus pode te dar uma condição melhor naquele lugar. Ao invés da gente ficar, e Paulo está dizendo aqui, como novas criaturas que vocês são, exerçam o seu trabalho de forma diferente, ofereçam o seu trabalho como se estivesse fazendo para Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo vai te honrar, Cristo vai te abençoar. Então, precisamos trabalhar como se fosse para o Senhor. Eu imagino que se Jesus Cristo chegasse na sua frente e falasse assim: faz esse trabalho aqui para mim, como você faria esse trabalho? Como seria, gente? Para tudo, desliga o celular. Primeira barreira que ia cair era o tal do celular, né? A gente ia desligar o celular e ele falar assim: apronta esse trabalho aqui para mim. Você ia fazer o seu melhor trabalho? Você ia se preocupar com os detalhes? Você ia se preocupar com a hora de entregar? Você ia se preocupar com todos os detalhes? Eu creio que sim. E eu quero te dizer que da mesma forma que você se preocupou assim, você precisa se preocupar todos os dias com o seu trabalho. Eduardo, não sou perfeito, eu também não sou, mas que a gente tenha no coração o desejo de ser assim, que o nosso trabalho diário agrade ao Senhor. Precisamos fazer o melhor, precisamos fazer da melhor forma, sempre. Precisamos ser o melhor funcionário, precisamos até mesmo ser exemplo. Se você é cristão e alguém sabe que você é cristão no seu trabalho, se você não for um espião no seu trabalho, o que acontece? Olha lá, fulano é crente. Mas fulano só chega atrasado, hein? Fulano é crente. Mas fulano está enrolando lá, em vez de estar trabalhando, está no celular, está no podcast. Queridos, que nós possamos ser exemplo, para que pessoas possam dizer assim: olha, lá no meu trabalho tem um crente lá. Olha, mas ele cumpre o horário, ele faz o trabalho, ele entrega no prazo. Que o teu patrão possa olhar e dizer assim: olha como você é um excelente funcionário. E que isso glorifique a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas você deve estar pensando agora que eu estou falando tudo isso, estou falando que você deve ser um bom funcionário, cumprir horário e tudo mais. Você deve estar pensando assim: mas o meu chefe é terrível, no meu emprego eu sou perseguido, estou insatisfeito. Tudo bem, Eduardo, eu vou me comprometer com você a fazer isso aí a partir de segunda-feira. Mas só tem o seguinte: quem vai fazer justiça por mim? Versículo 24. Coloca para mim, por favor. Olha o que diz aí: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. A sua recompensa, o resultado da sua fidelidade, da sua alegria, do seu prazer em fazer o seu trabalho, virá do Senhor. Como cristãos devemos esperar a recompensa que vem de Deus. Nesse mundo, nem sempre vamos receber essa recompensa. Mas eu creio e eu afirmo que se você honrar a Deus com o seu trabalho, como se fosse para o Senhor, a recompensa virá.
porque Ele vai fazer com que a recompensa venha. Seja fiel a Deus e Ele te honrará. Entregue em oração todas as tuas dificuldades e Deus te guiará em todo o tempo. Eduardo, mas também tem o seguinte, eu estou nesse trabalho, mas há muito tempo que eu estou querendo trocar. Você já orou? Você já pediu direção de Deus? Você já colocou diante do Senhor? Deus, Ele pode te mudar de emprego. Mas diante de decisões, eu te encorajo a orar antes de tomar decisões. E que Deus possa falar ao seu coração. E isso vai ser abençoador para você. Versículo 25. Já estamos caminhando para o final. E ele diz assim, ainda falando sobre esse chefe que talvez possa perseguir, possa ser injusto. Quem fizer injustiça, diz a palavra, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Como servos, Deus nos chama a ser fiéis. Seja fiel. Eduardo, mas é difícil ser fiel com esse patrão. Seja fiel. Honre. Faça a empresa dele ir para frente. De uma forma ou de outra você está abençoando aquele lugar. E se aquele lugar for abençoado, você será abençoado. Mas eu não vejo o resultado. Você verá o resultado. Se você abençoar, se você for bênção nesse trabalho, você verá o resultado. Como empregados devemos ser fiéis. No futuro haverá um juízo, irmãos. Todos nós daremos conta de todas as nossas práticas. A gente ouve tantas vezes o funcionário falar assim, mas eu não trabalho mesmo, não. Tem uma frase que essa deve ter sido de Satanás, que ele fala assim, ele finge que me paga e eu finge que trabalho. Já ouviu? É isso aí. E talvez você já tenha até dito, como eu já disse. Ele finge que me paga, eu finge que trabalho, Já ouvi tanta gente falar isso. Mas que a nossa fonte de renda, que o nosso lugar onde permanecemos talvez 8 ou 10 horas por dia, não seja um lugar assim. Mas seja um lugar onde a gente vá com prazer, onde a gente exerça com prazer, e que a gente glorifique a Deus fazendo. Eduardo, mas o que eu faço não aparece para ninguém. Aparece para Cristo. O que você faz, Ele está vendo. Mas a minha função é muito simples. A sua função simples pode ser vital para a sua empresa, você sabia disso? Talvez a empresa não funcione bem se não tiver você lá para fazer aquela função. Olha quanta coisa a gente extrai quando a gente quer ser fiel a Deus, quando a gente quer fazer conforme o Senhor. Mas, conforme eu falei, eu já estive do lado do servo, mas também já estive no lugar do empregador ou do patrão. E Paulo também deixa algo para aqueles que são patrões. Versículo 1 do capítulo 4, por favor. Olha o que diz aí. Senhores, e agora não fala mais para os servos, mas fala para aqueles que são senhores. Tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Eduardo, por enquanto eu não tenho ainda empregados, mas pode vir a ter. E é interessante que a gente exerce autoridade não somente no trabalho, a gente também exerce autoridade às vezes, para quem está aqui na igreja, exerce aqui em algum ministério. Na sua casa, marido, você exerce autoridade na sua casa. Olha o que ele está dizendo para aqueles que são senhores, aqueles que exercem autoridade. Trate os seus servos com justiça e igualdade. Se você hoje tem sido agraciado pelo Senhor, tem uma empresa, tem funcionários, eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz para que você trate os seus servos, os seus funcionários, com justiça e igualdade. Porque também daremos conta da forma como tratamos os servos, os funcionários. E também você, cristão, que hoje tem uma empresa, tem uma atividade onde tem funcionários, você também glorifica a Deus quando você é um Senhor que tem justiça e igualdade no trato com seus funcionários. Você vai ser bênção na vida deles, eles serão bênçãos na sua empresa, e a bênção do Senhor estará sobre você. Olha que coisa maravilhosa. E tudo isso que eu falei hoje tem a ver com essa nova natureza. Essas pessoas que passaram pelas águas do batismo falaram publicamente: eu pertenço a Cristo hoje. A partir desse momento, eu pertenço a Cristo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso da minha vida. E assim como eles, a partir desse momento, eles
estão declarando isso, a gente também precisa declarar isso todos os dias. Ah, Eduardo, mas eu estou aqui, vim só visitar, eu não... Pense nisso. Pense nesse momento tão importante, esse passo que foi dado. Pense em viver uma vida diferente daqui para frente, onde você vai honrar a esse Deus tão poderoso e maravilhoso, e Ele vai te honrar também, seja como servo, seja como senhor, seja como empregado, seja como patrão. Que a sua vida reflita a bondade de Deus, que a sua vida seja, como ouvimos de manhã, né, que a gente possa salgar, né? Falávamos disso num âmbito de alcançar aqueles que não conhecem a Cristo ainda, mas que a sua vida, sabe, tem pessoas que a gente trabalha, é igual quando a gente estuda. Se eu perguntar para você se tem algum professor que marcou a sua vida, todo mundo tem uma professora que marcou, né? Que você lembra assim, professora tal de tal matéria, olha que foi a melhor professora. Também, com certeza, tem algum lugar, tem algum patrão que você passou e falou, eu tenho uma empresa que eu passei que, se eu pudesse, né, se o dinheiro desse, eu abria de novo a empresa, não eu administrando, mas eu queria ser funcionário naquela empresa, de tão boa que era. Então, que a gente possa fazer tudo daqui para frente, conforme a vontade de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Eu queria fazer uma oração. Essa oração é por aqueles que já conhecem o Senhor. E depois eu também quero orar por você que está aqui nos visitando e de repente não conhece ainda o Senhor. Está ouvindo tudo isso. Muitas coisas podem estar fazendo sentido, outras não. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Amado Deus e Pai. Pai, queremos te dizer, Pai, que a Tua palavra ela é rica e poderosa. Que ela nos ensina todos os dias e nos ensina naquelas coisas mais triviais, mais comuns da nossa vida. Meu Deus, eu quero começar te pedindo por nós como servos, como empregados de alguém, de alguma empresa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, perdoa-nos se fomos negligentes em algum momento. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós, mas obrigado pela Tua palavra que trouxe luz ao nosso entendimento nessa noite, e a partir de amanhã, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, queremos ser os melhores funcionários, queremos ser os melhores servos. Oh Deus, se negligenciamos em algo, Pai, tem misericórdia, mas nos ajuda a sermos os melhores funcionários, para a glória do Teu nome, os melhores amigos de trabalho, para a glória do Teu nome. Também, Pai, se somos hoje agraciados por Ti, temos uma empresa, mesmo como cristãos, Senhor, se de alguma forma não fomos justos com os nossos funcionários, com aqueles que nos servem, com aqueles que trabalham conosco, meu Deus, tem misericórdia, mas nos faz ser aqueles que honram os seus funcionários, aqueles que tratam com igualdade, aqueles que tratam com justiça, porque isso vai honrar o Teu nome. Meu Deus, mesmo que para esses patrões exista um medo, oh Pai, de um custo maior, meu Deus, prova-nos, Senhor, prova a nossa fé. Meu Deus, que nós possamos crer que quando nós Te honrarmos, Tu há de nos honrar, e nós poderemos, Pai, cumprir com cada obrigação de patrão, Senhor, como deve ser. Que os nossos funcionários sejam felizes, alegres e contentes por trabalhar conosco. Louvado seja o Teu nome. Também Te peço, Pai, para aqueles que estão aqui, Pai, estão ouvindo essa palavra, talvez não Te conheçam plenamente, eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, pedindo que você possa sair daqui pensando em tudo que falamos. Talvez a primeiro momento parece loucura, eu por vezes falei, mas isso são coisas difíceis de botar em prática. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele pode mudar toda a situação. Pode mudar a sua vida, pode mudar até mesmo a vida da sua empresa, pode mudar a sua vida como empregado em algum lugar. Basta que você faça como se fosse para Deus. Eduardo, mas eu ainda não tenho essa intimidade com Deus. Ele está disponível para você. O Senhor está disponível para você. O Senhor está nesse lugar. Talvez você tenha pensado assim, eu vim aqui só para honrar essa pessoa, essa pessoa que eu tanto gosto, pediu que eu viesse aqui. Você tem a oportunidade agora, aí no lugar onde você está, de entregar o teu coração ao Senhor.
Talvez você tenha ouvido sobre como se portar. Eu aqui não tive tempo para falar de vantagens, porque a maior vantagem que eu tenho para te dizer nessa noite é que com Cristo a sua vida será diferente. A sua vida nesse mundo será diferente. A garantia da sua vida eterna, oh Deus, a sua eternidade será diferente. Então, se você sente no seu coração o desejo de ter uma vida com Deus a partir de hoje, queria que você, todos de olhos fechados, cabeça curvada, que você possa aí, você e Deus, colocar a mão à altura do teu coração. Eu quero orar por você, para que a sua vida seja diferente a partir de hoje. Jesus, quando Ele entra, Ele bate a porta, e se você abrir, Ele vai entrar, vai fazer morada no seu coração. Isso não vai significar apenas uma mudança de rótulo, ou de dizer, agora eu sou cristão. Não, isso vai mudar a sua vida. Onde não havia paz, haverá paz. Onde havia medo, o amor de Deus lançará fora todo medo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vejo pessoas com mão no coração, em sinal de que reconhecem que precisam de Ti nessa noite. Louvado seja o teu nome. Pai querido e amado, vai de encontro. Talvez não estejam entendendo completamente, mas querido, meu irmão, minha irmã, nessa hora, eu quero te dizer, permita que o Senhor entre no seu coração, faça morada, que Ele seja o seu Deus, que não seja mais ninguém, mas que Ele seja o seu Senhor. Pai amado e bendito, eu oro agora pedindo por esses que estão à mão, à altura do coração, que eles possam Te conhecer nesta noite, que eles possam ter uma vida contigo, que dia após dia eles possam Te conhecer cada vez mais, e eles recebam do Senhor essa vida maravilhosa, repleta de alegria, paz, certeza de uma eternidade com o Senhor. Eu queria que você repetisse essa oração comigo agora. Jesus Cristo. Todos, por favor, repitam junto com os nossos irmãos. Jesus Cristo, eu Te recebo na minha vida como Senhor e Salvador. Habita em mim, Senhor. Transforma a minha vida para a glória do Teu nome. E eu Te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Você que teve essa experiência com Deus hoje, procure uma igreja. Procure estar em comunhão com o corpo de Cristo. Procure aprender mais de Deus. Vamos nos despedir agora em oração. Eu quero lembrar você que temos uma cantina aqui atrás. Se você desejar, basta sair pela porta lateral e ir lá para trás. Temos ali um lanche. Tivemos hoje uma feijoada pela manhã. Você que está chegando aqui agora à noite. Ainda temos algumas feijoadas ali, se você desejar levar para casa ou comer aqui. Mas também temos ali um lanche, pizza. Não vá correndo embora, né? Que você possa ter um momento com o seu familiar, com o seu amigo que você veio visitar ali. Faça um lanche e vai ser bênção na sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero orar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Amado Deus e Pai, Te louvo e Te agradeço por esta noite. Noite de festa, noite de alegria, noite de transformação de vidas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelos louvores. Obrigado pela presença de tantos amigos aqui. Oh Deus, que essas vidas sejam ricamente abençoadas por Ti. Eu Te peço, Pai, nos concede uma semana repleta das Tuas bênçãos. Uma semana de saúde, uma semana de paz, uma semana de alegria. Oh meu Deus, que possamos estar na Tua casa todas as vezes que essas portas se abrirem. Trabalhe em nós durante essa semana, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Se você